A paz de Cristo a todos, meus amados irmãos. Vou trazer mais uma leitura bíblica. Dessa vez a leitura de hoje vai ser Marcos 11, a partir do versículo 12 até o 26. Que começa assim: No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: Nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os admoestava, exclamando: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Porque estavam comercializando, né? Era a casa, era o templo de Deus, né? E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol eles saíram da cidade. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, que é mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus: Tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: Levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Então, irmãos, nunca duvide, não duvide, somente creia. Ora, a fé é a certeza daquilo que haveremos de receber e a prova daquilo que não vemos, porque tudo que nós pedirmos, tudo que pedirdes em oração, em meu nome, eu o farei. Então, tenha fé, apenas atreva-se a crer. Tenha fé que Deus Pai, Ele já atendeu a sua oração e você já recebeu o que pediu, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, todo aquele que pede, recebeis. Quem bate, abre-se-vos-á. E todo que todo o que busca, encontrareis.
Então, persevere na oração, continue pedindo, porque Jesus afirma que se vós, o que vós pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Tenha a fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus? É crer, e não somente crer, mas agir também. É você crer e agir, realizar naquilo que você creu, realizar a ação. Essa é a fé do tipo de Deus. É você depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo. E você, mesmo ainda não tendo aquilo que você pediu, você crê, porque você crê que vai receber aquilo. Por isso que a fé, como está escrito em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Aqui. A essência e o sentido da fé. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, o que é fé? É você ter a certeza de que aquilo que você pediu ao Pai, no nome do Senhor Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para repreender todo o mal, toda malignidade, toda doença, porque Ele já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário e morreu por todos os nossos pecados, pelo sacrifício eficaz, como cordeiro sem mácula, sem mancha, homem perfeito, e cumpriu toda a lei. É nele que temos que depositar toda a nossa confiança. E todo aquele que pede no seu nome, Ele o fará. O vosso Pai Celestial que está nos céus fará. É só você crer, irmão. Nunca duvide, creia. Porque aquilo que você pedir, tenha certeza de que você já recebeu. E a prova daquilo que não podemos ver, ou seja, é uma certeza concreta, é uma confiança sem espaço para dúvida. Porque a fé não é pautada pelas nossas próprias obras. Porque o justo viverá pela fé, como está escrito ali, ó. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, para a condenação, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Então a fé, ela não é pautada em nós mesmos, em confiar a nós mesmos. Maldito é o homem que confia em si mesmo e não confia em Deus, que confia no homem e não confia em Deus. Porque a fé verdadeira, sadia, genuína, é pautada na palavra, baseada na palavra de Deus, a palavra da vida, que é como espada de dois gumes, que divide a alma do corpo e do corpo da alma. É a fé sincera e absoluta em Deus, porque a fé deve ser baseada na palavra, porque a fé vem pelo ouvir das boas novas, e as boas novas, a pregação da palavra de Jesus Cristo. Então tenham fé, irmãos, nunca duvide, creia que você já recebeu. Então a fé é como uma declaração escrita, né?
é naquilo que está escrito. O que está escrito na palavra, em relação às promessas de Deus, das quais a vida e a obra de Jesus Cristo, o Messias, é a maior e o melhor. Ele, Jesus Cristo, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tenham fé, irmãos. Nunca duvide. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Olha só. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, do caos, do abismo. E disse Deus: haja luz. Essa é a fé do tipo de Deus que eu estava falando agora há pouco atrás. Essa é a fé do tipo de Deus, é você crer e realizar, agir. Deus disse: haja luz, e houve luz. Isso é fé. Pela fé compreendemos que o universo, o mundo, foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto, ou seja, o que nós vemos, as coisas visíveis, foi produzido a partir daquilo que não se vê, das coisas que são invisíveis a nós, do que é invisível a nós, que é Deus. Porque Deus é Espírito. Claro, Ele tem uma forma, mas ninguém nunca viu o Pai, a não ser o Filho. Somente o Filho viu o Pai. E o Filho, e ninguém pode chegar ao Pai sem o Filho, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. E ninguém pode conhecer o Pai se não conhecer o Filho. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Olha só. Isso é maravilhoso, irmãos? É maravilhoso. Olha só quantos testemunhos de fé, Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus, porque Enoque andou com Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui que está, o ponto. Se nós não tivermos fé, irmãos, como agradaremos a Deus? É impossível. Você não crê e agradar a Deus. Como é que você vai agradar a Deus se você não confiar totalmente nele? Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. E ele é real. Porque pela fé é que nós sabemos que ele é real. E que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só, Noé, um homem justo diante de Deus na época, A humanidade estava totalmente caída, corrompida, praticando tudo quanto é malignidade, maldade. Isso entristeceu, de certa forma, Lá é uma linguagem antropomórfica, que Deus se entristeceu ao ver a humanidade
caída, no pecado, né? No lamaçal do pecado. Por isso que ele teve que mandar o dilúvio. Poxa, se Deus mandou um dilúvio que destruiu a raça humana inteira, exceto Noé e sua família, com certeza, meus irmãos, foi por várias coisas terríveis aconteceram naquela época. Terríveis. O dilúvio é uma prova, é uma certa prova de quanto que Noé, de tamanha fé que Noé teve em Deus. Que mesmo ele não tendo visto nenhuma nuvem com água, não ter caído uma gota de água, Noé foi lá e obedeceu a Deus, a ordem divina, que foi para construir uma arca, né? Um barco enorme, para que ele e sua família fossem salvos do dilúvio. Olha que fé. Isso é fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão, né? Um dos primeiros patriarcas, né? Ele recebeu, né, a ordem de Deus, e obedeceu, que Deus mandou que ele saísse da terra em que ele nasceu, para que ele fosse para a terra prometida, né, para receber como herança. E mesmo não sabendo para onde ele iria, ele não tinha ideia de onde ir, de onde estava indo. E mesmo assim, ele creu. Ele teve fé em Deus, no Criador. Porque ele sabia que tudo tinha um propósito, que ele tinha um propósito, que Deus tinha um propósito para ele, uma promessa. E Deus é fiel, ele cumpre com suas promessas. Porque a palavra dele não volta vazia, ela sempre vai para onde ela foi, para onde foi determinada a cumprir. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. E todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque tua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha só, Isaque, né, filho de Abraão. Abraão foi lá, né, ele, antes de Abraão ir com Isaque, né, para o monte para sacrificar o próprio filho, né, o unigênito, era o único filho de Abraão. Ele estava a ponto mesmo de sacrificar o próprio filho, mas ele creu em Deus. Ele sabia que Deus podia ressuscitá-lo, e não é à toa, né, que ele fala lá para os seus servos, né, ele diz: nós iremos subir. Eu não vou lembrar da passagem, tá? Mas me corrijam se eu estiver errado, tá?
ele diz para os seus servos: nós iremos subir, mas nós voltaremos. Ou seja, ele estava se referindo a nós, né? Estava se referindo a ele e a Isaac, porque ele sabia que Deus, mesmo que depois de sacrificar seu próprio filho, Deus podia ressuscitá-lo. Ele sabia da promessa, ele tinha o conhecimento da promessa que Deus tinha prometido, né? Por intermédio de Isaac, tua descendência será estabelecida. Isso é fé. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Olha aí. Porque a fé é a prova daquilo que não se vê, né? Olha a fé de Moisés, né? Que fé maravilhosa. Que fé. Que fé. Porque o Messias próprio, as palavras do Messias, na palavra do Messias diz que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, né? Então, amar ao Criador não é da boca para fora, mas é praticar, é ouvir e praticar a palavra, é sermos praticantes da palavra e se afastar de toda a corrupção, de todos os prazeres carnais da carne. É servir a Cristo. Isso sim é um privilégio, é de servir aquele que deu a vida por nós, que criou todas as coisas. Servir a Cristo, meus irmãos, não há nada neste mundo que substitua isso, nada. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. E tem muitos outros exemplos de fé aqui, irmãos, que eu poderia citar aqui. Mas é isso, irmãos. Essa foi a leitura de hoje. E, meus irmãos, a mensagem de hoje é: não duvides, tão somente creia em Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor e Salvador, aquele que pode te salvar, te tirar do lamaçal do pecado, que pode te curar de toda e qualquer doença, seja lá o que você estiver passando, irmão. Se você está vendo este vídeo, lembre-se, tenha fé, não duvide, creia em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E eu quero fazer aqui uma oração rápida para você que está passando por dificuldades, está angustiado, aflito, está com alguma doença mortal, que eu venho aqui, ó Pai,
Entro na tua presença neste momento, Senhor, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, que tem poder, Pai, para repreender todo o mal, para expulsar espíritos e demônios, para curar doenças, Pai. Doenças que não têm cura, mas eu sei, Pai, que Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. Ó Senhor, Pai Celeste, eu venho a Ti, Pai, orar por cada lar, por cada família, Pai, pela vida deste irmão, Pai, que está passando por uma tremenda enfermidade, Pai, que o Senhor repreenda, Pai, faça secar, Pai, faça desaparecer, Pai, esta doença, Pai, mortal que está sentindo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor, Pai, sare essa pessoa, a doença desta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Expulse esse demônio, Pai, que está afligindo a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Sai agora. Eu ordeno. Eu não mando, eu não peço, eu ordeno, Pai. Eu ordeno que este demônio saia agora da vida desta pessoa, da mente desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus e que a graça dele vos acompanhe.